Oi pessoal, meu nome é Malu e hoje eu queria te inspirar a descansar e a depender do Senhor. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje e é algo que Deus tem falado muito comigo e me inspirado a estar aqui para poder compartilhar isso com você. Então, um salmo que ele tem falado muito comigo é o Salmo 37, do 3 até o 7. Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Todas as vezes que eu lia esse capítulo, essa parte, eu sempre perguntava ao Senhor porque Ele tinha colocado justamente essa ordem, que é confie, deleite-se, entregue e descanse. Se era tipo assim, algo aleatório ou se era algo específico. E Deus, Ele disse que era algo muito específico. Por quê? Você só pode se deleitar se você confiar, você só pode entregar se você se deleitar nele, se você tem prazer nele, e você só pode descansar se você fizer os outros três. Então é totalmente favorável para isso. Todas as vezes que a gente depende do Senhor, automaticamente Ele nos leva para uma natureza de descanso e a gente usufrui do melhor que Ele pode nos dar. Esse melhor que Ele pode nos dar é descanso, é alegria, é o cuidado dEle, é o favor dEle, a prosperidade que Ele tem, que Ele fala. Então a gente usufrui do melhor que Ele pode nos dar, não somente em áreas espirituais, mas também em áreas seculares, como no nosso trabalho, como na nossa faculdade e tudo aquilo que a gente precisa. Outro exemplo muito bom sobre isso é a vida de Abraão, e eu gosto bastante porque eu me identifico com essa história. Abraão, ele simplesmente confiou, ele descansou e ele aprendeu a depender do Senhor. Por quê? Deus falou para ele que daria Isaac e ao mesmo tempo Deus pediu o filho dele, o único filho. Então Deus ele cumpre uma promessa para Abraão e depois ele pede o filho dele. E ele vê que Abraão ele é totalmente independente e ao mesmo tempo ele aprendeu a descansar. Porque Abraão fala, eu vou com meu filho fazer o sacrifício, mas eu volto. Por que ele fala isso? Porque ele sabia o pai que ele tinha, o Deus que ele servia. Ele sabia que ele poderia acrescentar em todas as áreas, em todas as coisas, especificamente na vida do filho dele. Então eles vão para o altar do sacrifício e Deus vê que ele foi obediente e fala, você não precisa sacrificar mais seu filho. Eu vou fazer com que você prospere, com que sua descendência seja grande e o seu filho ele vai continuar vivo. Então, o que isso me ensina, o que isso te ensina? Que quando nós aprendemos a depender do Senhor, quando nós confiamos e quando nós descansamos, a gente usufrui do melhor que Ele pode nos dar. Amém? Então, outro exemplo é a vida de Moisés. Moisés, eu gosto muito porque Moisés, ele estava no Egito e ele foge, você já deve estar sabendo os acontecimentos, e Deus fala com ele, Moisés, volta para o Egito, volta para a terra que você nasceu e aí você vai fazer uma missão lá, você vai precisar fazer algo importante para mim, você vai precisar libertar o povo de Israel. E o que eu acho interessante é que Moisés ele começa a questionar a Deus e Deus ele sempre está reafirmando para ele, Moisés, não vai ser você, mas vai ser eu através de você. Então Deus ele estava ensinando a Moisés que ele precisava aprender a depender, não era aquilo que ele iria falar, não era como ele iria fazer, mas se ele aprendesse a depender do Senhor, Deus iria fazer tudo através dele. E isso me inspira e isso deve te inspirar também. Quando a gente aprende a depender do Senhor, eu sempre vou estar repetindo essa frase, automaticamente Ele nos leva para uma natureza de descanso. E a natureza de descanso, ela irá te proporcionar um relacionamento mais intenso e mais constante. Por quê? Porque a sua confiança e dependência estão no Senhor. Então, nós precisamos descansar. Não é algo fácil, não é algo que vai ser da noite para o dia, mas vai ser um processo de construção. E você só confia, você só descansa no Senhor quando você tem relacionamento com Ele. Então é totalmente necessário que você esteja debaixo das asas do Senhor, que você descanse nele. Mas para que isso tudo aconteça, você precisa ter relacionamento com Ele. Abraão ele tinha relacionamento com Deus, Moisés ele construiu um relacionamento com Deus, Davi ele tinha um relacionamento com Deus. Tantas pessoas na Bíblia que nos inspiram, eles tinham um relacionamento com Deus, eles viam Deus face a face, através de uma figueira, através de tantas coisas. E nós que temos o Espírito de Deus morando dentro, nós somos totalmente favoráveis para isso, para a gente ter um relacionamento, para a gente construir algo no Senhor. Amém? Davi, por falar nele, Davi ele confiou, ele dependeu, ele descansou.
talvez você se identifique com a história de Davi. Ele estava passando por um problema muito grande no que diz respeito, nem era sobre a vida dele, mas estavam mexendo com as pessoas ao redor dele, que era o exército. E aí ele chega e, quem é esse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo, no caso Golias? E aí Davi, ele vai e não, eu vou enfrentar ele. E eles querem colocar uma armadura em Davi. Davi, não preciso de nada não, porque eu dependo do Senhor, ele é o meu pai, ele vai fazer com que eu tenha vitória. E aí a gente já sabe a história, né? Ele vai lá, joga pedra, a pedra cai e tal. E aí Davi, ele alcança a vitória no Senhor. Então, Davi, ele é um exemplo de confiança, ele é um exemplo de dependência, mas ele se posicionou em Deus, ele dependeu de Deus e ele trouxe vitória para aquele povo. Então, muitas vezes, quando a gente depende, a gente vai estar inspirando outras pessoas. Quando você tem realmente um vínculo de dependência com Deus, não tem como as pessoas olharem para você e elas não perceberem isso. Não tem como elas olharem para você e falarem, ah, não, eu quero ser igual a tal pessoa. Por quê? Não do mesmo jeito, porque cada pessoa tem sua identidade, mas simplesmente porque ela confia, porque ele depende, porque ele descansa no Senhor. Isso vai trazer benefício não somente para a minha vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas. E um exemplo também é o de Jesus. Jesus, ele aprendeu a depender, ele descansou, ele confiou no Pai, né, à toa que ele se entregou para morrer por nós e ressuscitou. E uma das coisas que eu acho interessante na vida de Jesus, principalmente com os discípulos, é que ele tenta demonstrar, da mesma forma como Deus ele estava ensinando para ele tenta demonstrar, e ele consegue, é óbvio, para a vida dos discípulos. Lá em Mateus 10, a partir do versículo 5, eu vou ler para vocês. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E ele depois vai dando outras instruções aqui. Mas o que eu acho interessante é que Jesus está ensinando para os discípulos a dependerem. Você vê, os discípulos, eles praticamente não eram nada para aquela cidade. E aí Jesus olha para eles e vê um potencial. E além disso, ele está ensinando como, olha, vocês vão proclamar nas outras cidades que o reino dos céus está próximo, que eu estou aqui e vocês farão tudo em meu nome. Então, eles vão, mas Jesus, olha, não levem nada. Eu fico imaginando os discípulos, tipo, como assim a gente não vai levar nada, não vai levar nenhuma moeda para comer, para fazer alguma coisa. Só que Jesus, ele estava ensinando para os discípulos a dependerem. Por quê? Lá na frente, a gente vê o resultado disso tudo. Nós vemos os discípulos antes, com Jesus, aprendendo a depender, aprendendo a descansar, aprendendo a confiar, que muitas vezes não é fácil, trazendo para a nossa realidade. Mas a gente vê o resultado disso tudo. Em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, a gente vê muitas conversões, a gente vê muitas curas, muitas libertações. Aqueles mesmos discípulos que foram treinados, que foram capacitados por Jesus a dependerem e a confiarem no nome dele, são os mesmos discípulos que em Atos 2, Atos 3, Atos 4 e outros capítulos mais à frente, que estão lá nas cidades proclamando que Jesus ressuscitou, que ele vai voltar, começam a fazer milagres, sinais e maravilhas pelo poder do nome de Jesus. E a gente vê que eles foram treinados, eles passaram por um processo de dependência para poder aprenderem, para quando for lá na frente, eles externizarem isso tudo. Então muitas vezes a gente está passando por um processo que a gente pode olhar e, caramba, seja lá nas suas finanças, seja lá na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, o que for. E Deus, ele está querendo ensinar pra gente justamente sobre isso. Se você aprender a depender de mim, você vai usufruir do melhor que eu posso te dar. Então, a minha oração hoje pra você é que o Senhor, ele te inspire, é que ele te ensine e que você seja edificado com essa palavra. Depender e descansar não são coisas fáceis, mas simplesmente quando a gente dá o primeiro passo para isso, quando a gente se posiciona em Deus, ah não, eu quero aprender a depender, eu quero aprender a descansar, as coisas começam a fluir de uma forma tão sobrenatural, que a gente nem sabe como é que aconteceram, mas a gente sabe que quando a gente depende do nosso Pai, Ele é fiel, Ele é justo para poder cuidar e para poder cumprir aquilo que Ele falou para nós. Então é isso, que você seja edificado e abençoado.